Olá, tudo bem? Deus abençoe você, abençoe a tua família. No Andando com a Palavra, eu quero compartilhar o livro de Neemias, no capítulo 1, que fala da oração de Neemias. Logo no início do capítulo 1, Neemias recebe a visita de seu irmão e ali ele pergunta, ele questiona como estavam os sobreviventes ali do exílio. E ali o seu irmão começa a falar que aquelas pessoas estavam vivendo numa grande aflição, numa grande humilhação, porque os muros tinham sido derrubados e as portas tinham sido queimadas. E quando Neemias fica sabendo, ele se compadece. Ele se compadece daquelas pessoas, e ele vai fazer uma oração. A primeira atitude de Neemias ao saber é orar. Ele vai interceder. Ele vai pedir perdão, pelas pessoas. Logo no início aqui, a partir do versículo 5, vai relatar a oração de Neemias. Olha só o que está escrito. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu povo que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e o povo do meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim, obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprir, ainda que vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua poderosa mão. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito ao teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Aleluia. Deus move pessoas de lugares para viver o propósito. Neemias vai ser essa pessoa que Deus vai mover do lugar para viver o propósito. Olha só. Neemias está em um lugar confortável. Neemias era alguém que era alegre na presença do rei. Mas ao saber dessa notícia, Neemias ele não é mais aquele homem alegre. Neemias ele vai ficar triste. E ali o rei, vai perceber que Neemias estava diferente. E ele pergunta por que ele estava triste. E Neemias responde, no versículo 3 do capítulo 2, viva o rei para sempre, como não estaria triste? O meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, é assolada e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo. Neemias ele declara ao rei o porquê da sua tristeza. E o que eu acho tremendo aqui é que quando Neemias ele se posiciona em orar, em entrar na intercessão, numa guerra de oração, Deus ele começa a mover em favor de Neemias. Porque Deus vai mover agora o rei para liberar Neemias a viver o propósito. Aleluia. Entenda algo. Quando obedecemos ao chamado do Senhor, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para nos ajudar a viver o propósito. Houve uma liberação. Imagina um rei liberar um funcionário. Mas existe um propósito.
E Deus é poderoso para inquietar, para fazer o seu agir. Aleluia. Para que possamos viver o propósito, viver a missão. Aleluia. Deus usa pessoas. Deus usou o rei para liberar Neemias. Glória a Deus. Aleluia. E ali o rei, ajudou também com aquelas cartas, que tinham sido enviadas. Então, assim, Deus é tremendo. Deus, ele faz. Deus, ele alinha tudo ao seu propósito. Quando começamos a nos posicionar. Neemias é alguém que se posiciona. Ele está inconformado. Ele poderia muito bem ficar na dele. Ele está num lugar confortável. Ele era copeiro do rei. Mas Neemias é alguém que está inconformado. Ele fica sabendo, ele fica inconformado. Não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. O Senhor, ele procura pessoas, sabe, que tem essa atitude de se mover. Que não só ouve o que está acontecendo, mas que está se movendo também para viver o propósito. Aleluia. Quando Neemias ele chega no lugar, quando Neemias chega naquele lugar, no cenário da missão, Neemias ele para observar. Ele espera o tempo de falar. Ele não vai de todo jeito, ele não faz de todo jeito. Neemias é alguém que ele vai observar. Ele primeiro observa como está o cenário ali, para depois fazer alguma coisa. E como é válido isso? Porque nós queremos já fazer de imediato. Mas precisamos ter esse entendimento de esperar, de observar. Aleluia. Pare de fazer do teu jeito. Começa, sabe, a observar. Começa a ter esse olhar atento, observador, de observar o que está acontecendo ao teu redor. Aleluia. Como Neemias fez. Neemias, ele observa e no momento certo ele fala. Aleluia. No versículo 17, no capítulo 2. Olha só o que Neemias vai falar. Então eu lhes disse: bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram queimadas pelo fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém para que não estejamos mais nessa situação humilhante. Neemias, ele vai expor o problema para aquelas pessoas e ele vai ativar aquelas pessoas. E até quando vocês vão ficar nessa situação de humilhação? Você precisa lutar, você precisa fazer algo. Neemias vai ser esse alguém que vai ativar. Alguém que está totalmente, sabe, desanimado, desmotivado. Porque imagina só, aqueles moradores, eles com certeza estavam desmotivados. O muro derrubado, sem proteção, desanimados. Mas Neemias é alguém que vai, sabe, dizer: ei, nós não podemos nos conformar. Vamos reconstruir esses muros, vamos lutar. Aleluia. Aleluia. Até quando você vai ficar nessa situação? Até quando você vai ficar paralisado em meio ao que está acontecendo? Comece a se posicionar, comece a fazer algo. Não se conformem no que está acontecendo. Você precisa fazer algo. Aleluia. Neemias ativa aquelas pessoas a se movimentarem, a começar aquela reconstrução. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Neemias, ele começa a fazer a missão. E não pense você que quando estivermos fazendo a missão, quando estivermos em obediência ao Senhor, será tudo fácil. Não. Em meio ao propósito, começou a ter oposição. Teve oposição contra a reconstrução. Teve opositores ao que Neemias estava fazendo. Aleluia.
Mas em meio a toda oposição, Neemias não parou. O que tem tentado te parar? Calúnia? Perseguição? O que é que tem te entristecido a parar? A não querer mais viver o propósito? Palavras contrárias, o que é que tem te parado? Ei, não pare. Faça como Neemias. Mediante toda a oposição, que não foi fácil que Neemias passou, mas mediante toda a oposição, Neemias declarou: estou em uma grande obra e eu não vou parar. Aleluia. Estou em uma grande obra e não vou parar. Neemias ficou firme na missão. Permaneça firme na missão. Servos posicionados, muros reconstruídos. Você está entendendo o que Deus está falando? Quando você começar a se posicionar, vai ter reconstrução dessa situação. Aleluia. Servos posicionados, muros reconstruídos. Vai ter reconstrução, sim. Aleluia. Não vai ficar desse jeito. Aleluia. Olha só, capítulo 6 de Neemias. Aleluia. A partir do versículo 15. Neemias, ele não parou. Versículo 15. Assim acabou-se o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que haviam em redor de nós temeram e ficaram com orgulho ferido, porque reconheceram que tínhamos feito esta obra com a ajuda do nosso Deus. Olha só, algo tão grandioso que com certeza era para ter durado mais tempo, mas mediante a obediência de Neemias, o Senhor surpreendeu em 52 dias. Aleluia. Em 52 dias, porque Neemias não parou no meio da oposição. Aleluia. Não pare em meio ao que está acontecendo. Neemias tão somente obedeceu e em 52 dias teve a reconstrução. Porque servos posicionados, muros reconstruídos, e o Senhor surpreende em 52 dias. E todos entenderam que foi a mão do Senhor. Nessa situação que você está, mediante a tua obediência, todos irão entender que foi a mão do Senhor. Foi a mão do Senhor que fez. Os próximos que estão perto vão declarar: sozinha ela não iria conseguir. Foi a mão do Senhor. Foi a mão do Senhor. Vale a pena. Vale a pena passar por calúnia, perseguição. Vale a pena. Vale a pena passar por toda oposição. Porque através da obediência teremos vitória. Amém. Glória a Deus. Que você receba essa palavra no teu coração nesse dia, em nome de Jesus. E você que está nos assistindo, você crê que Jesus morreu na cruz pela tua vida? Você crê no plano de salvação? Mas você ainda não disse sim para Jesus. Ou você está afastado dos caminhos do Senhor. Você parou mediante a oposição. Você parou mediante a calúnia. Você parou. Mas a partir desse momento você quer se posicionar. Você quer dizer sim ao Senhor Jesus.
Pai, nesse momento, recebe cada filho, cada filha que está se posicionando, que está te recebendo como um único e suficiente Salvador. Pai, perdoa os pecados. Escreve o nome do meu irmão, da minha irmã no livro da vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que você viva o propósito. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Abençoe a tua família. E continua andando com a palavra.